Questionar a Deus num momento de sofrimento é pecado? Diante da desesperança, você pode perguntar para Deus por que você está passando por tudo aquilo? Hoje nós vamos responder essa pergunta lendo o Salmo 22, principalmente o primeiro versículo. Eu convido que você leia ele na íntegra depois, são 31 versículos, é curto. Que você faça esse devocional hoje com essa mentalidade. Será que eu posso questionar a Deus, não é? E aqui o que é dito no primeiro versículo do Salmo 22. Deus meu, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Isso é dito aqui pelo salmista. É um salmo de Davi. Cristo repete essa mesma frase na cruz. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Tem dia que tudo parece bem, não é? Que as coisas, parece que todo o farol que você está andando com o seu carro, com a sua moto, está aberto no caminho. Mas tem outros momentos que os problemas são tantos que quase tiram a nossa vontade de viver. Quem nunca acordou sentindo que seria melhor nem ter acordado, ou passando por determinada situação ao longo daquele dia, pensou, era melhor que eu nem tivesse saído da cama hoje. Quando passa por problemas no trabalho, quando passa por perdas, por lutos irreparáveis, de maneira inesperada, um acidente, algo terrível que acontece na nossa vida, decepções profundas, traições. Onde está Deus quando nós mais precisamos dele? E muitas pessoas, quando enfrentam essas dores, se perguntam se Deus realmente está ali, se ele se importa. Jó, que era conhecido pela sua paciência, no capítulo 3 ali do livro de Jó, questiona a sua própria existência. Por que Deus não me mata e acaba logo com o meu sofrimento? Isso aqui não é desespero apenas, mas é uma busca por respostas. Diante dessa realidade acachapante que eu estou passando, onde está Deus? São João Crisóstomo nos ensina que o clamor sincero a Deus, ainda que vá nessa direção, é um sinal de confiança, não de incredulidade. Ele destaca que os salmos estão repletos aqui de orações de lamento, onde fiéis derramam suas dores diante do Senhor, suas lágrimas, sua agonia, como o próprio Cristo diz, ele repete, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Isso mostra que questionar a Deus durante a sua dor não é pecado. É uma expressão legítima da minha e da sua fé. Quando nós questionamos e buscamos a Deus de maneira sincera, nós confiamos nele. Então, também há outro exemplo de Santo Agostinho que falava a respeito da pedagogia divina, onde muitas vezes Deus permite que eu e você passemos por períodos de sofrimento para moldar o nosso caráter. Isso não significa que Deus nos abandona, mas que Ele trabalha em nós, mesmo quando eu e você somos incapazes de enxergar. Ele enxerga o todo, você enxerga a sua parte. Jó não compreendia aqui os motivos da aflição que ele passava. Por que ele perdeu filhos? Por que ele perdeu todo o patrimônio dele? Por quê? E aí no final da jornada dele, ele diz, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Lá em Jó 42, 5. Deus está conosco, ainda que seja em silêncio. O Senhor está conosco, ainda que seja no momento de silêncio. Há uma passagem histórica de Santa Teresa d'Ávila, que em meio ali às provações que ela passava, chega a questionar a Deus ali de uma maneira mais incisiva, num sofrimento profundo, dizendo: Senhor,
Se é assim que tratas aos teus amigos, não me admira que tenhas tão poucos. Santa Teresa d'Ávila, ela vira para Deus e diz isso. E apesar da dor, apesar do sofrimento, ela se mantém fiel. E isso nos ensina, é um grande exemplo para mim e para ti, que Deus não se ofende com uma pergunta de um coração sincero que sofre. Deus deseja um relacionamento autêntico, pautado na verdade, em gente sincera, que leva suas angústias, leva seus sofrimentos diante dele. E que depois de todo esse sofrimento, quando aprendemos a lição, quando nós compreendemos os propósitos de todo aquele sofrimento, chegamos no ponto de agradecer a Deus por tudo isso que passamos e por quem nos tornamos diante desses sofrimentos. Se questionar a dor fosse um pecado, Cristo não teria feito isso na cruz. O problema não está em perguntar, mas em desistir, em fraquejar. Então, hoje, meu irmão, se está doendo, não iniba sua alma, não iniba seus lábios, leve isso diante do Eterno e faça perguntas honestas a Deus. Use seus sentimentos como uma oração sincera, propositiva, para que você tenha entendimento de tudo que você está passando. Ainda que a resposta não venha da maneira que você espera, confie em Deus. Confie que o Pai tem razões e propósitos que transcendem e que estão acima de todo o nosso entendimento e percepção da realidade momentânea. Deus, no momento da sua dor, estava no mesmo lugar onde esteve quando Cristo foi crucificado. Apesar de ver o Cordeiro Santo sendo esmagado, ele estava ali, ao lado dele. E assim como o próprio Cristo venceu a morte, ressuscitando no terceiro dia, no dia onde nós comemoramos hoje a Páscoa, eu e você podemos ter certeza de que nossa dor não dura para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus nunca, jamais abandonará nenhum dos seus filhos. Em nome de Jesus, independente do sofrimento que você tem enfrentado hoje, leve essa palavra para o seu coração e compreenda que Deus está contigo até na hora mais difícil, até na hora mais dura. Em nome de Jesus, viva o dia de hoje diante da face do Pai.